Bom dia, são apenas 9h21 da manhã, fazendo essa filmagem aqui com cada um de vocês. Queria abordar o assunto do livro do Apocalipse. É um livro profético que decorre até o final da história. Então nós vamos falar aqui das hermenêuticas desse livro, né? Também do livro escatológico, e vamos também falar também dos quiasmos, né, desse livro, né, muito importante, né, como é que se encaixa, como é que se entende essa temática do livro do Apocalipse, entendendo? Falando para vocês que esse livro, o centro desse livro é Jesus Cristo, né, ele é o centro do livro. Então, nós podemos começar aqui esse grande estudo nessa manhã, certo? E a mensagem de hoje está baseada ali em Apocalipse capítulo 14, dos versículos 6 e 7. Então, Deus tem uma mensagem muito importante para nós nessa manhã. Então, Deus tem uma mensagem de urgência. Assim como Deus teve uma mensagem de urgência ali para Adão e Eva. A mensagem de urgência para Adão e Eva era essa, né? Quando Deus disse para aquele casal, de acordo com Gênesis capítulo 3, versículo 3, quando Deus colocou ali ali no jardim, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele disse para aquele casal, não coma desse fruto, caso se comer, morrerá. Então, Adão e Eva não acataram com a voz do Criador e comeram do fruto. Então, eles pagaram um preço terrível, um preço quase com a própria vida. Então, a história começa a andar, começa a correr, certo? No tempo do dilúvio, Deus também tinha uma mensagem muito importante para o povo diluviano. Então a mensagem de urgência para aquele povo era essa: entra na arca. Então Noé pregou 120 anos para uma nação corrupta. E essa pregação de Noé é para as pessoas se desprender das coisas que eles estavam vivendo e acatar com a voz do nosso Criador. Então, desperdiçaram aquele momento, e então, o que foi que aconteceu? Veio o dilúvio, então o dilúvio os levaram, morreram. Então Deus tem uma mensagem de urgência em cada momento, em cada situação que nós estamos vivendo. No primeiro século, Deus também tinha uma mensagem de urgência muito importante. E a mensagem de urgência para as pessoas do primeiro século, ou para o povo judaico, era essa: o Messias vai chegar. Então, o povo do primeiro século, principalmente o povo judeu, não acataram com essa mensagem. O Messias veio, mas nem todos os reconheceram. Alguns estavam preparados, por exemplo, Maria, José, os discípulos e aqueles pastores que estavam no campo olhando para os ares, para a natureza, quando o Espírito Santo veio dar a notícia para ele, dizendo assim: hoje nasceu o Salvador de vocês, vão lá. E eles acabaram indo e foram ver o seu Salvador. Então, Deus tem uma mensagem de urgência para cada um de nós. Em cada momento da história, Deus tem uma verdade para transmitir a cada um de nós. E para os últimos dias da história, também não é diferente. Deus também tem uma mensagem de urgência para cada um de nós. E eu queria abrir a Bíblia nesse momento para falar dessa mensagem de urgência para os últimos momentos da história que nós estamos vivendo. Apocalipse capítulo 14, o versículo 6 e o versículo 7.
Mas vamos dar aqui uma lida aqui, rapidinho. O versículo 6 diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. O versículo 7 vem dizendo assim: dizendo em grande voz, temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Interessante, meus amigos, no versículo 6, nós temos uma mensagem de urgência, urgência. No versículo 6, você pode entender aqui, você vê um anjo voando, e esse anjo voando quer nos dizer algo interessante para nossas vidas hoje. É uma mensagem de urgência que esse anjo está trazendo para essa nação, para os últimos momentos da história. Não é o voar desse anjo, por exemplo, o voar desse anjo é uma urgência, né? O povo desse planeta está respirando com a ajuda de aparelhos. E esse mundo, todos estão respirando dentro de uma UTI. Aliás, nós estamos vivendo dentro de uma UTI. São esses momentos que nós estamos vivendo na última história da humanidade. Deus levantou um povo do advento. E esse povo que Deus levantou para os últimos dias da história, esse povo que ele escolheu, foi esse povo que ele deu esse privilégio para pregar essas mensagens, para pregar essa palavra. Porque esse povo, eles conhecem de tudo e sabem de tudo. Então essa mensagem dos 3 anjos é uma mensagem muito poderosa, onde a primeira mensagem é quando o anjo apresenta o Criador como ele é. O anjo voando pelo meio do céu é um evangelho eterno. E quando se trata aqui dessa mensagem, adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas, então o mundo tem que saber disso. O mundo tem que saber disso nos últimos momentos dessa história. Então, o povo do advento que Deus levantou tem toda a responsabilidade para levar essa mensagem a essas pessoas que estão vivendo dentro de um cativeiro, estão cegos espiritualmente. Então Deus levanta esse povo para levar essa mensagem às pessoas que estão cegas espiritualmente. Então, se eu não levar essa mensagem, com certeza, eu que conheço essa verdade, você que faz parte do povo do advento, que conhece essa mensagem, se você não levar essa mensagem, Deus vai cobrar de você naquele dia quando ele voltar. Então, meus queridos, nós estamos vivendo dentro de um círculo, ou dentro de um conflito muito perigoso entre o bem e o mal. E eu e você somos o alvo. Nós somos afetados aqui por esses ataques de Satanás. Essa pandemia que nós estamos vivendo não é nada ou menos do que a mão do Senhor tentando nos alertar, tentando nos acordar para uma realidade da vida. Então, no livro de Efésios, no capítulo 5, verso 14, Paulo diz assim: despertai, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá entre ti. Então, chegou o momento de nós se acordar para uma realidade da vida. Essa pandemia que nós estamos vivendo é um alerta, é uma sacudidura que o Senhor está fazendo com cada um de nós, para que nós tome a nossa direção e se prepare para esses últimos momentos da história. Então, eu e você que conhece essa mensagem, o nosso dever é de levar essa mensagem às pessoas que não conhecem. Deus levantou esse povo com esse propósito. Então essa mensagem do Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7 é uma mensagem de urgência. E o povo
estão perecendo, o povo está morrendo. Oséias capítulo 4, verso 6 diz assim: o meu povo, que se chama pelo meu nome, está sendo destruído por falta de conhecimento. O povo está morrendo, estão perecendo por falta de conhecimento. O povo não conhece a Deus. O povo não tem o entendimento o que esse capítulo nos quer dizer. Esse anjo voando pelo meio do céu tem um evangelho eterno para pregar língua, povo e nação. E o versículo 7 diz assim: adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, meus queridos irmãos, essa responsabilidade é minha e sua, de nós levar essa mensagem às pessoas que não conhecem. Esse foi o trabalho que Deus nos permitiu para mim e para você. Agora eu quero ler o versículo 7, para que nós possamos entender o significado desse versículo 7, que diz assim, ó: dizendo em grande voz, temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. E eu pergunto para você nessa manhã, em que dia Deus quer ser adorado? Claro, no dia que Ele criou. Qual foi o dia que Deus criou para ser adorado? Foi o sábado. Foi o sábado, meu irmão. De acordo ali com Gênesis, capítulo 2, verso 2 ao 3. Quando no sétimo dia Ele descansou de toda a sua obra como o Criador fizera. Então, Deus quer ser adorado no dia que Ele criou. Não é o domingo, como a maioria estão aí pregando, dizendo que é o domingo. Mas a Bíblia está me dizendo aqui que o dia do Senhor, onde Ele quer ser adorado, é o sábado, é o sétimo dia. É o sétimo dia da semana que Ele quer ser adorado. Então, eu posso dizer assim, meu querido, para você, o versículo ainda continua dizendo, é chegado a hora do seu juízo. E eu pergunto para você nessa manhã, quando começou o juízo de Deus? Quando começa esse juízo? O juízo de Deus começa em duas datas, meu querido. Ele começa em 1798 e ele tem duas datas, em 1844. Então, 1798, o que foi que aconteceu em 1798? Foi uma data muito importante para nós se lembrar o que aconteceu na perseguição papal. Então, em 1798, acontece que o Papa Pio VI foi preso por Napoleão Bonaparte e foi levado para a França e lá ele morreu. Então, esse período aqui, ele chega ao final, ele chega ao seu desfecho. Então, 1798 é uma data muito importante para nós entender o que aconteceu na Idade Média. Começando ali no ano 538, a perseguição papal, e ela vem até 1798, 1260 anos de perseguição. De acordo com Daniel 7,25, que fala de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Essa profecia de Daniel 7,25 fala de 3 anos e meio. Se você pegar 3 anos e meio, se você dividir ele em meses, você vai ter 42 meses. Baseado em Apocalipse capítulo 13 e o versículo 5, que fala 42 meses. Esses 42 meses, quando eu multiplico ele por 30, por que 30? Porque 30 são 30 dias do mês. E quando eu multiplico esses 42 meses por 30, vai dar que número? 1260 dias ou ano. Então, quando você vai para Apocalipse capítulo 12, verso 6, você tem essas mesma numeração, 1260 anos. Então, a perseguição papal, começando do ano 538 até 1798.
foram 1260 anos de perseguição, 12 séculos de perseguição. Grande perseguição que esse poder, esse sistema romano fez na Idade Média com o nosso povo, com os cristãos. Então, passando de 1798, passa-se 46 anos, nós chega a data de 1844. 1844. Aí começa, no dia 22 de outubro, aí começa o juízo de Deus, como está baseado aqui em Apocalipse capítulo 14, verso 7. É interessante nós saber de tudo isso, meu querido. O juízo começa nessa data, dia 22 de outubro de 1844. Então essa mensagem foi pregada também sobre um milerita chamado Guilherme Miller. E lá nos Estados Unidos, foi milhares deles, quando eles anunciaram pelo toda a América que Jesus voltaria nessa data, no dia 22 de outubro de 1844. Então Jesus não voltou nessa data, então foi uma decepção muito grande. Mas eu quero dizer para você que houve dois eventos importantíssimos para nossas vidas atuais, no dia que nós estamos vivendo nessa história. Lá aconteceu dois eventos. Jesus saía do lugar santo para o Santíssimo. E aqui na terra, Deus levantaria um povo do advento, para esclarecer essas verdades bíblicas que hoje nós estamos estudando. Então, o juízo de Deus começa no dia 22 de outubro de 1844. Baseado numa profecia milenar, numa profecia de Daniel 8,14. No final dos 2.300 anos, o santuário seria purificado. Então, que purificação é essa que o anjo está falando para Daniel? Qual é essa purificação? Interessante aqui que o texto, quando você vai para Daniel 8,14, ali você vê ali, nos primeiros versículos, você vê ali dois anjos, um falando com o outro. Um dizendo, até quando esse poder vai pisar, vai humilhar o povo de Deus? Até quando esse sistema vai superar, vai governar? Até quando? Aí o outro anjo responde, até 2.300 tardes e manhã o santuário seria purificado. E eu pergunto para você nessa manhã, qual é o santuário que o anjo está falando que vai ser purificado? É o santuário celestial ou o santuário terreno? Nós entendemos que o santuário terreno não existe mais, porque o último santuário a ser destruído foi nos anos 70, com o imperador Tito, imperador romano, quando ele fez um circo ali em Jerusalém, quando ele destruiu a cidade de Jerusalém e também o santuário. Então não tem santuário. Qual é o santuário que vai ter essa purificação? Nós entendemos, meus amados, que essa purificação se trata do santuário celestial. Talvez você esteja me perguntando, mas no céu tem alguma coisa que precisa ser purificado? Sim, meu querido, alguma coisa que tem que ser purificado. Aqui se trata dos registros dos nossos pecados. De acordo com Apocalipse capítulo 20, versículo 12, e ali onde abre assim os livros e livros, esses livros memoriais, o livro da vida, esse livro da vida onde está o nosso nome, onde quando você se converte, automaticamente o seu nome está escrito no livro da vida. Então os nossos pecados estão registrados nesse livro. Para você entender, mais ou menos o que significa essa purificação do santuário celestial, nós voltar um pouquinho aqui para o Antigo Testamento. Como funcionava o santuário terreno? Aí nós vamos ter uma ideia do que se trata dessa purificação. O que o anjo está falando para o outro anjo. No final dos 2.300 anos, seria essa purificação.
Eu queria apresentar para vocês aqui o santuário. Queria falar um pouco desse santuário terreno, o que acontecia no santuário terreno, para que você possa entender o que significa essa purificação do santuário celestial. Então, de acordo com Êxodo, capítulo 20, o versículo 8, Deus pede para Moisés para que ele fizesse um santuário, né? E diz assim o texto, né? O texto diz assim: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então Deus pede para que Moisés faça um santuário para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. E de acordo com Êxodo capítulo 25, verso 40, Deus diz algo também para Moisés da mesma forma: faça segundo o modelo que foi te mostrado lá no monte. Quer dizer, Deus aqui está dizendo para Moisés para que ele fizesse uma cópia, uma réplica, né, desse santuário, o santuário celeste. Existe o original, e esse original do santuário se encontra no céu. E Moisés fez uma cópia para que Deus pudesse habitar. Então, Moisés fez esse santuário. E esse santuário ele peregrinou com o povo de Israel mais ou menos uns 40 anos. Esse santuário ele era imóvel. Eles montavam e eles desmontavam. Então eles passaram por vários momentos caminhando no deserto com esse santuário. Esse santuário ele se divide em 3 partes. Queria falar para vocês da primeira parte. A primeira parte desse santuário era o pátio, né? Pátio tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. O pátio, ali existia uma pia de bronze. E essa pia de bronze é onde o sacerdote, onde ele se lavava os pés e as mãos para que ele pudesse fazer esse ritual. Era um ritual diário, certo? Para o sacerdote, para ele ficar puro, né, das coisas contaminadas, ele tinha que fazer essa limpeza, né? Por isso que existia essa pia ali, uma pia de bronze. E essa pia de bronze era para fazer todo esse ritual. Então, do outro lado é onde a pessoa entrava com o animal. Digamos, o pecador ele vinha da sua casa puxando o seu animal, ou um cordeiro, ou um novilho, ou um touro. Ele vinha puxando numa corda esse animal até chegar no santuário. Então, quando o povo avistava essa pessoa trazendo esse animal, já sabia que aquele ali era um pecador, tinha um pecado. Ele já vinha triste, já vinha de cabeça baixa, porque era um ato muito vergonhoso. Eu creio, meus irmãos, que o pecado é um ato vergonhoso. Lembra ali do Gênesis, quando Adão e Eva pecou? Eles fugiram, eles saíram um pouco e se esconderam. Então o pecado faz vergonha, é um ato muito vergonhoso. Então quando ele chegava ali no santuário, ali no pátio, ele colocava a sua mão na cabeça do animal e a faca na outra. E então o sacerdote tinha na sua mão uma botija, e ali ele sangrava o animal ficava se contorcendo, né, ou morrendo, e automaticamente os seus pecados eram transportados ali para o animal. O sacerdote ali enchia aquela botija de sangue, e com aquele sangue do animal entrava no santuário, entrava no lugar santo. No lugar santo existia três móveis. O primeiro móvel estava ali no lado da porta, que era o candelabro. Esse candelabro, ele tinha 7 lâmpadas, e a responsabilidade do sacerdote era manter essas lâmpadas acesas. Essas lâmpadas não podiam ficar apagadas. Era uma responsabilidade muito grande dessas lâmpadas, todo momento está acesa. 7 lâmpadas.
de acordo com Êxodo, capítulo 25, verso do 31 ao 40. Então, Jesus, ele disse lá em João 8,12, né? Ele diz assim, eu sou a luz do mundo. Então existia esse candelabro. Vizinho ao candelabro existia uma mesa com 12 pães. Esses 12 pães representavam as 12 tribos de Israel. Então, de acordo com Êxodo, capítulo 25 ao versículo 23 ao 30, Jesus disse, né? Lá em João 6, 48, ele diz assim, eu sou o pão da vida. Então, ao lado da mesa dos pães, que eram os pães das proposição, existia um altar de incenso. Esse altar de incenso, ele tinha 4 pontas, 4 chifres, e baseado ali no texto de Êxodo, capítulo 30, versículo 1. Então, quando o sacerdote entrava com o sangue na botija, ele melava a ponta do dedo nas 4 pontas do chifre. E muitas das vezes, ele salpiscava com o sangue na ponta do dedo no véu, aquele véu que dividia o lugar santo do Santíssimo. Então, no lugar santíssimo, meu querido, existia ali uma mesa, aliás, existia ali a arca da aliança. E essa arca da aliança tinha ali 2 querubins, 2 anjos, olhando um para o outro. Então, no meio daqueles 2 anjos existia o Shekinah. E o Shekinah era a presença de Deus. Quando Deus chegava, todo o santuário era iluminado. Então, era a presença de Deus. A arca era o mais sagrado de todos os utensílios do tabernáculo. Ali os hebreus guardavam uma cópia dos 10 mandamentos, que era um resumo de toda a aliança. De toda a aliança. Então, a expiação acontecia ali, o dia da expiação era o dia do perdão do povo de Deus. Então existia para o povo de Israel o dia da purificação, né? Para todos aqueles pecados que estavam ali dentro do santuário, no lugar santíssimo. Existia um dia que quando Deus fazia essa purificação. Então esse dia se chamava o 10º dia do 7º mês. Então o dia do décimo mês era o dia de Tishri, era o Yom Kippur, era o mês de Abib. Então nesse dia era a purificação do santuário terreno, onde todos os pecados do povo judeu eram perdoados. Então, antes de acontecer essa purificação, Deus dava 10 dias para o povo ir ao encontro dos seus irmãos, a qual eles tinham ofendido. Tocava-se uma trombeta lá em Israel. Aquela trombeta, quando tocava, eles tinham 10 dias para se dirigir às pessoas que ele tinha maltratado ou ferido em palavras, para que eles pudessem ter uma união, se perdoar um ao outro. Quando eles faziam esse trabalho, essa contrição de um para com o outro, aí sim, aí esse dia, aí onde era o pecado do povo de Israel, eram perdoados. E esse dia era o 10º dia do 7º mês. Então o dia do 7º mês era o mês de Tishri, o mês de Abib. O sumo sacerdote lançava a sorte sobre 2 bodes. Isso está de acordo com o livro de Levítico, capítulo 16, o versículo 8. Né? Arão fazia esse trabalho. O bode que morria era para o Senhor. E o bode que ficava vivo, esse bode se chamava Azazel, se chamava emissário, que era uma cópia, digamos, do próprio Satanás. Então, esse bode ficava lá fora, ele não participava do ritual. Então,
quando terminava todo aquele ritual, quando Deus aparecia ali no lugar santíssimo, ali no Shekinah, a presença de Deus, quando a presença dele estava ali em todo o santuário, quando estava todo iluminado, o povo ficava lá fora, curvado, perante a areia, né, com a cabeça ali baixada, tá vendo? O povo ficava em contrição, orando, né, para que Deus perdoasse os seus pecados. Então, Deus perdoaria o pecado de todo Israel durante o ano todo. Quando o sumo sacerdote terminava todo esse ritual, ele saía lá para fora. Ele ia ao encontro daquele bode Azazel que estava vivo. Então Arão colocava a sua mão na cabeça do bode que estava vivo, e então aqueles pecados que Deus tinha perdoado do ano inteiro, era colocado naquele bode. Por que era colocado naquele bode? Porque aqueles pecados do povo que Deus tinha perdoado, era do próprio Satanás. Então, se era do próprio Satanás, os pecados eram dele. Tinha que ser devolvido para ele. Então, quando ele terminava esse ritual do bode que estava vivo, ele chamava alguém e essa pessoa levava esse bode lá para o deserto e esse bode ali era morto. Baseado também no livro de Apocalipse capítulo 20, né? No versículo 5, 6, quando fala da prisão de Satanás. Essa prisão de Satanás é uma prisão circunstancial, né? Quando o povo de Deus, quando Jesus voltar a levar a sua igreja para o céu, num período de 1000 anos, o milênio vai ser no céu. Então, Satanás vai ficar aqui de mãos cruzadas, não vai ter quem ele tentar. Então, essa prisão é uma prisão circunstancial. Só vai ficar eles e os seus anjos. E os mortos, os ímpios, estão na sepultura. Não tem a quem ele tentar. Então, essa prisão de Satanás é uma prisão circunstancial. Mas depois do milênio, Deus volta e ressuscita esse povo. E ali vai ser o desfecho do ímpio e também Satanás. Então, meus amados, eu queria aqui dar uma pausa aqui para nós dar continuidade, porque eu creio que não vai suportar o vídeo, porque nós temos poucos minutos, mas nós vamos para a segunda parte.